Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está acabando de descer a Serra do Desengano, trazendo um lote de boi cuiabano para ser engordado na fazenda do Taboado. E sem poder fazer parada nesta empreitada estradeira, aproveita para juntar a companheirada no repique da nossa viola festeira e fazer um programa especial deste dia de feriado nacional. Pois então, para começar esta função, o que tem para ser contado é que boi gordo está difícil de achar, mas tem. Comprador também. Mas, para fazer uma boa negociada, o companheiro não deve vender a boiada para o primeiro aventureiro que bater na porteira. Antes disso, a recomendação é de calcular o custo de produção, assuntar a cotação que está sendo falada na praça boiadeira da nossa freguesia e fechar antecipadamente, no mercado futuro, um preço justo para a nossa mercadoria. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de milho e de boi gordo. Bom, pelo lado do milho, a gente viu uma semana relativamente mais calma, com preços praticamente nos mesmos patamares dos últimos 10 dias. A gente vê que o produtor não tem a intenção em vender esse cereal agora, não tem pressa em vender esse cereal. Por outro lado, as variações do câmbio ficaram relativamente mais comportadas, apesar de estarem em patamares elevados, né? Toda eleição já passada dos Estados Unidos, decisão de juros aqui no Brasil também nos Estados Unidos, trouxe alguma lateralidade para o dólar. Isso também refletiu nas negociações do milho, que ficaram um pouco mais calmas, né? E praticamente estáveis quando a gente olha para os preços da semana anterior. Já em relação ao boi gordo, o mercado continua muito firme. Os preços de balcão de boa parte das indústrias aqui em São Paulo giram ao redor aí de 335, mas para fazer negócio tem que ser mais próximo de 340. As escalas de abate seguem apertadas, praticamente por final da próxima semana, da mão para a boca. A carne no atacado está em um ambiente de sustentação, uma vez que o frango e o suíno subiram mais forte também nos últimos dias. Isso gera menos concorrência das proteínas alternativas em relação à carne bovina. E a gente vê um mercado firme com a reposição do varejo, do atacado, nessa próxima semana, uma vez que a gente vai ter um feriado na sexta-feira e estimula o consumo, deixa o mercado relativamente mais enxuto em função de um dia menos de abate e um dia mais de consumo. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e até a próxima. Um abraço. E dando continuação nesta nossa função novidadeira, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros para a recitação das notícias a respeito do mercado dos insumos que não podem faltar na fazenda para o gado poder engordar ligeiro e garantir a renda do fazendeiro. Olá, Felipe Fabri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu vou comentar um pouco a respeito da relação de troca entre o DDG, coproduto da indústria de etanol de milho, e a arroba do boi gordo, como que está a situação no mês de outubro, como que ficou o comportamento entre essa relação de troca e o que a gente espera para a primeira quinzena de novembro, com base nas informações preliminares que a Scott Consultoria coletou até o momento. Bom, a cotação do DDG subiu em outubro frente a setembro, tanto em Mato Grosso quanto em Goiás, duas praças balizadoras e praças monitoradas aqui pela Scott Consultoria. A alta nessa comparação mensal foi de 2,7% para Mato Grosso e 2,6% para a referência em Goiás, com a cotação do DDG em Mato Grosso apregoada em R$ 1.151 a tonelada, preço sem o frete e livre de imposto, e aqui convertido para 30% de proteína bruta, tá? E a cotação do DDG em Goiás apregoada em R$ 1.196 por tonelada, nas mesmas condições aí que a praça mato-grossense. Já a cotação da arroba do boi gordo, considerando a média de preços nas 4 praças monitoradas pela Scott Consultoria em Mato Grosso, ou seja, região norte, região sudeste, sudoeste, a região de Cuiabá, ficou em R$ 265,50 por arroba, preços a prazo e livre de impostos, uma alta de 21,8% na comparação mensal, enquanto em Goiás, fazendo aí a média entre as duas praças monitoradas pela Scott Consultoria, região sul e a região de Goiânia, ficou apregoada em R$ 277,52 por arroba, uma alta de 16,8% nesse comparativo mensal. Desse modo, apesar da alta na cotação do DDG,
o preço da arroba do boi gordo acabou subindo de forma mais intensa, o que melhorou a relação de troca para o pecuarista, tanto em Mato Grosso quanto em Goiás. Hoje o pecuarista nessas praças precisa de 4,3 arrobas de boi gordo para comprar 1 tonelada de DDG, enquanto há um mês em Mato Grosso eram necessárias 5,1 arrobas e em Goiás 4,9 arrobas eram necessárias para comprar 1 tonelada de DDG. A perspectiva é que o preço do DDG tenha se mantido em alta na primeira quinzena de novembro. A Scott Consultoria está finalizando o mapeamento dessa primeira quinzena do mês, com um indicativo aí já de altas a cotação do insumo, enquanto a arroba do boi gordo no período tem se sustentado, tem seguido com a trajetória de alta, rompendo aí os R$300 por arroba em algumas regiões, o que na nossa visão deve manter o cenário para o pecuarista favorável, com relação de troca ainda interessante, mesmo com uma alta do DDG nesse período de primeira quinzena do mês de novembro. A arroba do boi gordo deve se valorizar mais do que o preço do insumo. Com isso, a relação de troca para o produtor deve continuar favorável, deve continuar interessante nesse curto prazo. E para essa e outras informações a respeito do mercado do boi e dos insumos, siga acompanhando a Scott Consultoria em todos os seus canais oficiais. A gente pede agora um instantezinho da atenção do companheiro boiadeiro que está aí na frente da televisão para a apresentação das mensagens comerciais que sustentam a nossa função. É um minutinho só, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Já faz tempo que a pecuária brasileira adquiriu o perfeito entendimento de que, em vez de brutalidade, o principal requerimento para tocar o serviço com mestiço no eito é conhecimento, jeito e sensibilidade. E os companheiros boiadeiros que ganham a vida na lida de gado continuam aprendendo todo dia um pouco mais a respeito disso com as mulheres profissionais de todos os setores da nossa atividade. Pois foi para fazer a necessária louvação e dar o devido reconhecimento pela preciosidade dessa contribuição que a gente criou aqui e apresenta agora esta nossa sessão batizada de Pecuarista em Prosa. No Pecuarista em Prosa de hoje, a nossa convidada é a Iula Cadete, engenheira agrônoma e pecuarista, que trabalha com integração lavoura, pecuária, floresta no Mato Grosso do Sul. Iula, seja bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Obrigada, é um prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Iula, e eu começo te perguntando, como que foi o processo aí de implementação de ILPF na sua propriedade? Nós tínhamos uma propriedade com pecuária extensiva no Mato Grosso do Sul, em que se fazia cria, recria e engorda, e num sistema extensivo, né, de baixa produtividade. E aí, por volta do ano 2000, 2002, o meu pai conheceu uma consultoria né, na parte de agricultura e que sugeriu para ele, né, que a gente pudesse reformar os pastos da propriedade, que estavam bastante degradados, via agricultura, via plantio de soja. Sendo assim, nós contratamos a empresa de consultoria, que são parceiros nossos até hoje, né? E começamos com o processo de reformar parte dos pastos com a cultura da soja, que já era um setor que meu pai já conhecia bem, embora não fosse agricultor, mas era do setor de indústria. E aí nós iniciamos o processo de reforma dos pastos, incluindo a integração. E logo em seguida a gente já veio também com irrigação e a floresta veio depois, né, numa segunda etapa. E esse investimento aí foi alto, mas após aplicar esse sistema integrado, vocês perceberam que a lucratividade, a rentabilidade, a produtividade da fazenda aumentou de forma satisfatória?
o perfil da fazenda muda completamente. Tanto a produtividade, da lavoura, se você fizer sistema recomendado, porque isso faz muita diferença, né, principalmente nas areias quartzosas, que é onde nós estamos, lá no Mato Grosso do Sul, mas também a questão de produtividade dos pastos, né, a melhoria dos pastos que vem pós-soja é impressionante, a gente conseguiu em alguns lugares dobrar ou triplicar a lotação. É claro que o investimento não é pequeno, né, mas ele é gradual. Nós estabelecemos uma reforma de 10% dos pastos ao ano, para que ao longo de 10 anos isso entrasse no sistema, né? Acabou que isso levou um pouco mais que 10 anos, em função de definição de investimento e de mercado. Tiveram bons momentos de mercado para soja e nem tão bons para boi e vice-versa. E isso interfere na tomada de decisão de você integrar mais pastos no sistema ou não. E vocês trabalham com cria e depois focaram apenas na recria e engorda, né? O que fez aí vocês tomarem essa decisão? Alguns fatores. Mato Grosso do Sul é uma boa oferta de bezerros, a gente teria não muita dificuldade se saísse do sistema da cria para comprar animais de reposição. A outra questão é a gente queria concentrar num sistema mais intensivo e de terminação. Nós conhecemos também uma outra empresa parceira que começou a nos dar a consultoria e entendia muito bem da terminação, tanto a pasto como a terminação via confinamento. E nós fizemos algumas entrevistas com os consultores, eles nos alertaram que o fluxo de caixa nesse sentido também aumentaria muito, mudaria muito a dinâmica da fazenda, né? E porque você tem que comprar animais todo ano, terminar os animais de confinamento e repor todos esses animais. E aí nós decidimos, não era nada contra a cria, especificamente, nós enxergamos que a localização da fazenda e a questão da integração trazendo pastos melhores estava mais a favor desse sistema. E vocês também trabalham com o sistema de Boitel, né? Sistema integrado de Boitel. Como que funciona esse trabalho? Nós temos um estático para 20 mil bois. A maior parte do gado que nós terminamos o confinamento é gado próprio, mas ao longo dos anos a gente enxergou uma oportunidade de parte do nosso estático ser usado para prestação de serviço. Começamos devagar e fomos aumentando o volume da prestação de serviço, porque a gente tem uma boa estrutura de produção de alimentos, né, tanto de milho como volumoso, a região da agricultura, então nós não temos dificuldade de comprar os insumos do alimento, e nós estamos bem próximos de 3 ou 4 frigoríficos, né? Então a logística era bem interessante, e depois também ao longo dos anos veio o asfalto, que era uma coisa que a gente não tinha, né? E com isso a gente enxergou a oportunidade da prestação de serviço. E acho que o nosso diferencial é que a gente termina os animais do terceiro, como a gente faz com o nosso animal próprio, que é o maior volume, né? Então os resultados são muito bons, nós já temos muitos anos de confinamento, né? O confinamento é todo automatizado, e aí graças a Deus nunca vi um parceiro sair insatisfeito aí com essa prestação de serviço, que ela pode ser tanto na diária como pode ser na roupa produtiva. Mas isso é uma das atividades da propriedade. A propriedade tem agricultura, né, sequeiro irrigado, a propriedade tem pecuária extensiva e intensiva, e tem florestas, inclusive com a terminação num processo que é processada na serraria. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima! E agora está na hora de fazer mais um intervalo, mas a nossa parada vai ser mais ligeira do que cobra verde, que tem precisão de atravessar na carreira a capoeira queimada para não virar refeição de gavião. Não vai demorar nada para a gente pegar de novo no serviço com mestiço. Aguarde. Os companheiros e companheiras boiadeiros, especialmente os que já têm um pouco mais de experiência nesta lida de ganhar a vida com gado, tem bem sabedência de que a pecuária brasileira tem alguns tesouros genéticos meio escondidos, né, por este imenso chão do nosso sertão, na forma de raças que ficaram praticamente esquecidas por muito tempo
que só recentemente foram resgatadas e tiveram o seu valor reconhecido. Um destes casos é o pantaneiro, um legítimo taurino que foi trazido para cá nas caravelas portuguesas, lá nas antiqueras da colonização, e passou por um processo de seleção e adaptação extraordinariamente rigoroso, porque foi conduzido pela própria natureza. Isso ao longo dos últimos 500 anos. Pois então, para adquirir conhecimento e informação a respeito deste verdadeiro herói brasileiro, a gente conversou recentemente com o pecuarista Thomas Horton, presidente da ABC-BP, a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Pantaneiros. E sendo este animal de grande interesse para os fazendeiros de uma boa parte deste nosso chão brasileiro, está todo mundo convidado a rever com a gente a gravação que foi feita naquela ocasião. Boa noite, Thomas. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vindo e fique perfeitamente à vontade, que aqui a amizade e a simplicidade são a serventia da casa, viu? Obrigado, Cid, pelo convite. Fiquei muito satisfeito de receber esse convite e é uma satisfação muito grande poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho dessa raça, que nem você falou, desse tesouro aí que está esquecido e agora a gente está conseguindo resgatar e começando a se tornar aí conhecido pelo Brasil afora. Fico à disposição e boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, companheiros pecuaristas. O prazer é nosso, viu? Ô Thomas, resumindo aí, então, 500 anos em 2 minutos, né? Como é que esse gado taurino, né, trazido pelos colonizadores portugueses, foi parar no Pantanal do Brasil Central, hein? Olha, ele veio das caravelas, né? E eles foram fonte de proteína na época, foi na colonização. E quando teve a Guerra do Paraguai, eles estavam ali na região que hoje é conhecida como Niuaque, e era fonte de proteína. E os índios, Caduelos, eles pegaram alguns animais, tanto bovinos como cavalos, e colocaram o Pantanal adentro. Naquela época era um Pantanal só, né? Era o Pantanal de Mato Grosso. E esses animais foram se multiplicando, foram se adaptando, foram se selecionando, foram ficando os animais mais fortes, que Pantanal, embora todo mundo ache que Pantanal é sempre bonito, mas Pantanal na época da seca ele é extremamente desafiador, porque não tem água e não tem comida. E na época das águas tem regiões que são muito profundas. Também os animais também têm um desafio muito grande. E esses animais ficaram por muito tempo. E eram as principais fontes de proteína da região dos pantaneiros, na época das charqueadas. Os pantaneiros criavam esse animal e depois faziam charque e exportavam o charque. Depois começou-se a exportar os animais de fora do Pantanal em trens, mas como eles têm as aspas um pouco grandes, não foi muito aconselhável. Depois começou as suas comitivas. E aí, na década de 30, começou a entrar o Nelore, e aí começou a ter aí a cruza do macho Nelore com as fêmeas pantaneiras, e aí o Nelore foi tomando conta, porque o Nelore tem a perna um pouco mais comprida e as comitivas melhor iam. Mas o que hoje as pessoas procuram é qualidade de carne, maciez, né, marmoreio, e o pantaneiro tem de sobra. Além de ser um animal extremamente rústico, ele se adapta muito facilmente às questões de pouco alimento, come qualquer tipo de alimento, na época da seca ele come folha, ele come casca de pau, então ele se vira, vamos dizer assim. E ele também é muito resistente a carrapato, muito resistente a doenças, o custo de produção é bem mais baixo, e agora ele começou a se tornar atrativo, não só na questão de produção de animais puros, que está aumentando bastante a nível MS-MT, mas também como produção de meio sangue. O cruzamento dele com uma fêmea Nelore, macho pantaneiro com fêmea Nelore, dá um resultado muito interessante. Dá um animal pesado, um animal que, ele como a maioria heterozigoto, ele transmite essa maciez na carne, essa qualidade da carne com muita facilidade para esse F1. Então esses 500 anos estão sendo muito bem reconhecidos. 500 anos e 3 minutos. Agora, Thomas, quando foi que a existência desse gado, né, começou a chamar a atenção dos técnicos e dos pecuaristas brasileiros em geral? Em 1984, a fazenda Yumirim da Embrapa Pantanal, ela, vamos usar o termo, né, bagualhou na região do Jofre,
que é uma região lá perto de Poconé, no Pantanal de Poconé. Ele bagualeou alguns animais que estavam em estado feral. Ainda existe alguns animais em estado feral naquela região que eles elegeram como casa deles. E levou para a Fazenda Mirim. E ali montou-se o primeiro rebanho de conservação in situ e in suto. Dali para frente, a Embrapa começou a estudar as características fenotípicas e genéticas desse animal. Ganho de peso a nascer, as cores, ganho de peso ao desmama, com ganho de peso de engorda de fêmea, engorda de macho, a questão do cruzamento, a longevidade, precocidade, e foi publicando. E começou a ter interesse de pessoas que já conheciam esse gado. Ah, o meu avô criava. Ah, como é que é? E aí começou -se a montar alguns núcleos de conservação. E aí, em 2009, a UEMS de Aquidauana, no campus de Aquidauana, também montou um núcleo de conservação, vindo mais a parte de leite. E criou-se duas linhas, uma de linha de carne, para corte, e uma linha de leite. E também vários trabalhos publicados, a UEMS, por ser mais próximo da cidade, as pessoas começaram a visitar, começou-se a criar outros núcleos de conservação, alguns fazendeiros começaram a se interessar em adquirir alguns animais, em leilões começaram a ter, uma vez por ano a Embrapa fazer leilão, e aí começou devagarinho o animal ir tomando conhecimento, e hoje tem bastante animais, tem criadores que já estão aí fazendo até a verticalização da carne, tá bem interessante. E fomos ao longo do tempo, fomos fazendo aí um melhoramento genético sem sair de dentro da raça. Nós fizemos aí a avaliação de quais são as raças que compõem, um pouco de raça portuguesa, um pouco de raça espanhola, e fomos melhorando entre os criadores, mapeamos os criadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, andamos bastante nesse Pantanal dos dois estados, fomos pegando os melhores machos, melhores fêmeas, e aí está aparecendo aí nas imagens alguns animais muito bonitos, e hoje tem bastante gente criando, e é uma raça que tem um potencial de crescimento muito grande pela qualidade de carne que ele tem. Muito interessante, viu, Thomas? Muito obrigado pelas suas informações. Como eu falei no começo, é um tesouro genético que a gente tem aí, que a pecuária brasileira tem à sua disposição, né? Ô, Thomas, muito obrigado, um grande abraço para você, dá um abraço em toda a turma aí do Mato Grosso do Sul, criadores do Pantaneiro, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cid, obrigado a todos aí, muito obrigado por ter vocês me recebido aí, um abraço a todos. E hoje, por conta do feriado republicano, o mercado do boi gordo ficou parado no Brasil inteiro, de modo então que a gente vai ficar devendo aos companheiros e companheiras o noticiário e o comentário diário a respeito da evolução da negociação no nosso comércio boiadeiro. Mas antes de considerar a lida vencida e de fazer a despedida, ainda falta a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Das moças lá da freguesia, a Maria Abadia era a mais bela, mas sendo brava igual uma mangava, ninguém chegava perto dela, nem o Zé Garcia, que na lida era campeão de valentia. Pelas artes da vida, o coração desse caboclo ardia de paixão pela morena, até que um dia, quando sua alma, antes serena e calma, não suportava mais o sofrimento, perdeu o medo e confessou seu sentimento. E para encurtar a história, o casamento vai ser domingo agora, logo cedo, na capela da Nossa Senhora da Eterna Glória. Estas prosinhas campeiras e brejeiras que são recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia, eu mesmo escrevi nestes últimos tantos anos de lida e de vida, desde quando eu descobri que no chão do sertão tudo é inspiração para fazer poesia e que eu também podia. Daí para frente os cadernos foram enchendo, o povo foi gostando e foi pedindo mais. Até que, para poder atender todo mundo, alguém deu a ideia de ajuntar tudo e publicar. E para encurtar a história, o resultado foi a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que estão sendo mostrados aí na fotografia, com mais de 800 dessas trovinhas que falam da beleza e da nobreza da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o companheiro e a companheira boiadeiros ou não podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook.
E estando assim a lida resolvida, a comitiva anuncia então a retirada e faz aqui a sua despedida, deixando já decidida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.